Entendo, mas não consigo falar alemão. Esse é o nosso tema de hoje, porque muita gente me escreve falando o seguinte: Ravili, por que que eu entendo tudo, ou quase tudo, e por que que eu não consigo falar? Supondo que você vai, por exemplo, você tem um filho, você vai no médico, chega no médico você não consegue ajudar seu filho direito, porque você trava, você fica nervosa, você não consegue falar as coisas direito. E aí o médico dá um atendimento meia boca porque não consegue nem entender o que é que tá rolando ali. Uma outra coisa também é você, por exemplo, chega numa loja, inclusive até postei recentemente sobre isso, né? Você chega numa loja é, e a vendedora vem te atender e você, meu Deus, como é que eu falo se eu tô dando uma olhadinha? Então, se a pessoa falar com você, você entende, mas na hora de você colocar pra fora, você não entende e aí você trava. Ou uma outra situação é você tá ali num restaurante, o restaurante está até relativamente cheio e você quer pegar uma cadeira, tem uma cadeira ali lá mais afastada, numa mesa com outras pessoas e você quer perguntar, né? Tudo bem e tal, tá livre o lugar aqui? Que você quer pegar aquela cadeira? E aí você vai achando que vai conseguir falar, porque você já ouviu várias vezes, você entende quando te falam isso, só que chega na hora, muito obrigado, mundos paralelos, tamo junto. Você chega lá na hora e você trava porque você não conseguiu falar. Ah, o lugar tá livre? Então esses momentos do dia a dia, né, em que a gente acredita que vai conseguir falar porque entende, chega na hora e não consegue falar, realmente isso é muito comum. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu te ajudo a falar alemão com mais confiança no dia a dia usando o método ADD. Eu vou convidar alguém aqui, né? Inclusive eu anotei o nome de algumas pessoas que responderam lá nos stories, porque eu vou convidar aqui alguém para a gente conversar sobre esse tema, né? Sobre essa dor. Ravili, eu consigo entender, mas eu não consigo falar no dia a dia. Então a primeira pessoa, não sei se ela entrou aí, um abraço do Uruguai, caramba. Guedes. Guedes, se você tem interesse em saber sobre essas coisas, é só digitar aqui, ó. Digita aqui no chat, aula, que eu te mando um direct, beleza? Mas vamos lá. A Ariane Magalhães está aí? Se a Ariane Magalhães estiver aí, ela pode mandar já pode mandar um convite para mim. Eu vou chamar aqui na ordem, beleza? Na ordem de quem respondeu lá no direct. A Ariane Magalhães pode mandar um convite que eu vou. Se tiver aí, responde. Mas pelo visto não tá. Próxima pessoa é a Ti Oliveira. Se tiver aqui, já responde que tá. E pode mandar aqui uma solicitação de vídeo pra gente entrar ao vivo. Mas pelo visto também não tá. Deixa eu ver se tem outra pessoa que respondeu. Denise. Denise respondeu também. Só que a Denise também não deve estar aí. Ó, tem um pessoal que respondeu lá nos stories, mas não tá aqui não tá aqui ao vivo agora, né? Ó, K. Castro, Cristiana, Davi, Tayana, Maísa Salvador. Ninguém, vocês não estão aí, né? Então eu vou chamar uma outra pessoa para entrar aqui comigo. Chamar aqui, ó. A Ivana Araújo mandou aqui. Deixa eu clicar. Deixa eu ver se a Ivana vai entrar aí pra gente conversar sobre esse tema, né? Consigo entender, mas não consigo falar alemão. Ah, não. Então não deu certo, não. Quem é que quer entrar aqui ao vivo comigo para falar sobre esse tema? Consigo entender, mas não consigo falar. Só mandar a solicitação aqui que eu aceito, beleza? Pra gente conversar sobre esse tema. E aí eu vou querer saber sobre sua situação em relação ao idioma e vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Só clicar aí em solicitar para a gente conversar aqui em vídeo. Deixa eu ver se alguém clicou. Olha aí, o Davi acabou de entrar. Pode mandar, Davi, a solicitação que eu te aceito, que eu vi que você mandou nos stories, né? Que você tem interesse em falar sobre esse tema. Só mandar a solicitação em vídeo aqui que eu aceito. Será que rola um delay do Instagram? Pronto. Então manda aí, Thay. Manda a solicitação pra gente conversar sobre isso. Quem tiver interesse em conversar sobre isso comigo ao vivo, só mandar a solicitação. Enfim, até agora ninguém mandou. Vocês estão com vergonha, provavelmente, então eu vou continuar com o tema aqui. Ah, tem um atraso, né? Mas, pois é, não está aparecendo para mim nenhuma solicitação. Vou continuar com o tema. Olha só, você trava em alemão ou você consegue
entender, mas não consegue se comunicar, porque existem vários motivos para que isso aconteça. Eu tenho que tratar cada um dos motivos separadamente. A Thay está perguntando como é que faz. Aí na sua tela tem algum símbolozinho de uma câmera, provavelmente com sinal de mais, mas tem algum símbolozinho de uma câmera. Você vai encontrar e você clica para e aí você clica aí e tudo mais e vai aparecer aqui para mim que você pediu para entrar ao vivo comigo. Pronto. Vamos lá ver se vai dar certo com a Thay. A Thay mandou a solicitação aqui, deve dar certo. Boa tarde, Boa tarde. tudo bem? Tudo bem? Como é seu nome? Tayana. Tayana, posso chamar de Thay? Pode? É assim que todos me chamam. Tá bom. Você tá falando de onde? Stuttgart. Ah, Stuttgart. Sim. Legal. Você mora na Alemanha há quanto tempo? 37 anos. Você passa por essa situação de conseguir entender o idioma, mas na hora de se comunicar você trava ou não consegue direito? Isso acontece? Sim, sim. É o que mais acontece É o que comigo. E- mais acontece com você. Sim. E por que que você acha, na sua opinião, por que que você acha que isso acontece? O meu problema como fala? Eu tenho muito dificuldade para a pronúncia, né? De falar, pronunciar as palavras direito. Isso me deixa ficar com medo de falar, de começar a falar. Ó, que interessante. Estou com caneta e papel aqui, eu vou começar a anotar vários detalhes, ó. Uhum. Pronúncia e a insegurança na pronúncia faz com que você sinta medo de falar. É De isso? falar. Uhum. Ó, medo de falar por causa de insegurança na pronúncia. Isso Legal. mesmo. Qual é fala pra gente um outro motivo que faz você travar na hora de falar, ou mesmo não ter iniciativa de falar. Por qual outro motivo você acha que isso Eu acontece? sempre estou preocupada com a gramática, de formar as frases direito e não fazer feio. Isso é mais um problema. Hum, ok. Não quer errar a gramática. Então você fica pensando nas regras gramaticais, que você não quer fazer feio e acaba te travando ali na hora de falar. Isso mesmo. Anotei Exatamente. também. Legal. Tá bem dentro. Eu vou trazer mais novidades aqui, mas também tá dentro do que a gente vai falar hoje. O que mais que você. O que é que mais te faz travar em alemão? Por qual outro motivo? Bem, o que eu acho que para mim é muito interessante é isso, é falar as frases direito com gramática, que eu acho que é muito importante, e a pronúncia, a pronúncia, né, de falar as palavras direito sem parecer feio. Tem muitas palavras que eu não consigo pronunciar direito. Deixa eu ver o que, por exemplo. Não precisa dar exemplo agora, não. Não precisa dar exemplo agora, não. A Uhum, gente vai uhum. entrar em exemplos depois, mas é mais assim: o que é que te faz travar? Pronúncia te faz travar. Pensar demais na gramática te Na faz travar. gramática. Tem alguma outra Uhum. coisa que você consegue lembrar agora que te faz travar? É, Tem algumas pessoas que ficam rindo. Isso também me faz muito Ok. ficar com medo de falar, né? Pessoas rindo. Em quais momentos isso já aconteceu na sua vida em que você percebeu alguém rindo pela sua forma de falar? É, Só uma vez, mas isso ficou marcado. Eu fiquei, tipo, traumatizada, sabe? Disse, meu Deus, vocês estão rindo porque eu estou falando errado. Interessante. Nossa, esse papo vai ser maravilhoso. Vamos lá. Aconteceu uma vez. Onde? Eu estava com alguns amigos, uma brasileira e mais dois alemães, e ela fala muito bem alemão. E eu falei uma frase, né? Eu tenho certeza que eu falei, eu consegui me comunicar, mas a pronúncia saiu estranha e aí eles começaram a rir. Aí repetiram, né, como era, que eu tinha que falar direitinho, e isso me fez muito mal, sei lá, eu me senti muito mal. E aí, isso fez com que você, em outros momentos, Me nos quais você preocupasse quis. com isso, uhum, com essa pronúncia. Não, então, mas eu vou fazer outra pergunta. Em outros momentos nos quais você quis falar em alemão, você deixou de falar porque você ficou com receio ou medo de vivenciar de novo Isso alguém mesmo, rindo de você. isso Isso mesmo. Uhum. aconteceu também. Yeah, sim. Beleza. Vamos lá. É, você já chegou a fazer
algum treinamento de pronúncia, alguma coisa para deixar sua pronúncia limpa ou nunca fez? Não, eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Eu Não. leio muito alto, né? Mas eu gravo, às vezes, para me ouvir, e eu tento imitar, né, na frente do espelho. Eu faço muita coisa, mas eu acho que eu preciso de um treinamento para poder fazer as frases direita com as pronúncias um pouco melhor do que eu Correto. faço, Mais, corretas. pronúncias Hum, mais limpas, né? Tá. uhum. Então você nunca chegou a fazer um treinamento com início, meio e fim de Não, pronúncia. não, Beleza. nunca. Você sabe, agora a gente vai entrar aqui, ó. Você citou alguns motivos que te fizeram e te fazem travar no alemão. Uhum, Só que eu anotei aqui, porque eu preparei um roteiro para nossa live aqui, né? Então eu uhum, preparei aqui e anotei outros motivos que fazem a gente travar. uhum, Só que em vez de falar só desses motivos, eu vou falar os motivos e vou falar o que é que você pode fazer para que isso não mais aconteça, para que você resolva a situação. uhum, Primeira coisa é a gente entender a diferença entre aprendizado passivo, que é quando a gente só recebe conteúdo, e o uhum. aprendizado ativo. Você consegue me falar o que é que você, no que é que você pensa quando eu falo isso? Quando eu falo assim, aprendizado passivo, aprendizado ativo. O que é que você acha que deve ser isso? Pode chutar mesmo, se você. O que é que você acha que deve ser isso? O que é um aprendizado passivo, um aprendizado ativo? O passivo não é o passado? Não, não tem a ver com tempo verbal, não. Ah, não Tem tem a a ver, ver com tempo. não, tem a ver com a forma de estudar. Quando é que você está Ah, estudando passivamente? Quando é que você está estudando ativamente? ah, eu sou uma pessoa que eu estudo todos os dias, sozinha, né? Depois que eu conheci você, eu consegui fazer algumas pronúncias que eu tenho certeza que estão perfeitas, mas eu procuro sempre nessa gramática sem fim, né? Entender. E às vezes eu acho que eu fiz um passo à frente, que eu consegui fazer alguma coisa. Mas às vezes eu fico triste porque eu ainda não consegui fazer o que eu desejo. E aí fica nessa coisa, nessa insegurança: será que eu estou bem? Será que. Eu pergunto às vezes para as pessoas que me conhecem, que falam alemão comigo: o que é que você acha? Ah, eu acho que você está ótima, mas eu não sei se isso é verdade, Eu sabe? entendi. Você vai sair daqui, depois dessa live, você vai sair com muita clareza. Não só você, Uhum, mas o pessoal também, com muita uhum, clareza do que tem que ser feito. uhum. Mas, só para a gente não sair muito do foco, na sua opinião, o que é um estudo passivo e um estudo ativo? Na sua opinião, o que é que significa isso? É quando as pessoas estudam todos os dias, né? Se interessam por todas as Não, não, a pronúncia. Não é, né? não, não tem a ver com isso, não. Vou explicar agora. Olha só. Para a gente começar a entender, para a gente começar a resolver a questão, a gente tem Uhum, que entender que aprender passivamente, uhum, estudar passivamente, né? uhum, Bota estudar. Estudar passivamente significa ler em alemão, consumir conteúdo que uma outra pessoa fez. aham, Quando você pega um texto na internet em alemão que uma outra pessoa fez, não foi você que digitou, que escreveu uhum, aquilo, e você uhum, começa a ler aquilo, e você começa a reler aquele textinho, é você aham, estudando de forma passiva, uhum. porque aquele conteúdo não foi criado por você. Quando Ah, você está ouvindo conteúdo em alemão, vê um filme em alemão, você coloca um vídeo na internet em alemão, esse uhum, estudo também é passivo, porque você não foi um conteúdo que você produziu. Alguém produziu esse conteúdo e você está só consumindo. uhum, Né? Então, estudar passivamente, Ravile, mas eu vou grifar, eu vou dar pause, eu vou voltar e tal, mas está sendo passivo ainda, porque a nossa diferença aqui está na questão de é você que está produzindo conteúdo ou é um conteúdo produzido por uma outra pessoa? Essa é a nossa questão aqui agora. A uhum, partir uhum, do momento que você começa a produzir conteúdo em alemão, a Thay, ela começa a falar em alemão, a Thay, ela começa a escrever em alemão, aí sim é um estudo ativo. ativo. É Aham, ativo porque a Thay está colocando para fora, uhum, vem da cabeça dela. O que ela uhum, escreve, vem da cabeça dela, o que ela fala. Aí é um uhum. estudo ativo, uma Ativo. prática ativa. E no caso, Beleza. Então, passivo. se eu quisesse fazer meu estudo ativo, eu teria que eu mesmo começar a escrever coisas que eu penso,
algumas ideias que eu tenho. Isso seria estudar ativamente. Perfeitamente, perfeito, Ok, já perfeito. entendi, professor, obrigada. Por nada, vamos lá. Então, isso já é o nosso primeiro passo para o tema de hoje, para começar a gente ir em busca da solução. Uhum, Só que é o seguinte, estudar ativamente, colocar conteúdo de alemão para fora, escrever em alemão e falar em alemão, é o que vai exigir de você mais esforço mental. é. É o que vai doer mais, é o que vai cansar mais, e é o que todo mundo está correndo o tempo inteiro. Tem agora aqui, ó, algumas pessoas assistindo a gente. Uhum, Nós, seres humanos, a gente adora assistir, pegar o que está pronto. Então, você senta na verdade. cadeira aqui, ó, você pega o que está pronto, tá lindo. Você só assiste aqui. E muitas vezes você acha que está sendo maravilhoso, porque você está entendendo um conteúdo, você está tendo um insight ali que você vai colocar em prática e tal. E realmente, muitas vezes pode ser maravilhoso mesmo. Você tem uma aula muito clara de um conteúdo e tudo mais. Mas se você não coloca aquilo em prática, não mudou nada na sua vida. Então, frequentemente, eu estou dando uma dica, falando uma coisa. Hoje, por exemplo, ao longo da live, a gente vai ter muito ensinamento, muita coisa de um valor absurdo. Só que isso só vai ter um valor absurdo, só vai ter uma transformação se colocar em prática. Se não colocar em prática, não adiantou nada, nada, nada. Voltando para a questão do aprendizado passivo e ativo. Falar em alemão exige muita coragem, exige muita força de vontade, exige você passar por cima de um cansaço mental que é natural. Porque às vezes você no começo, quando vai falar alemão, você fala 5 minutos, parece que você capinou como é, um lote. É. Ficou 3 horas capinando um lote. Uhum. Porque cansa. É. Ai, meu Deus. Uhum. Então, É, só que aí você tem que entender o seguinte, cara, esse cansaço é natural. Não é que eu tô fazendo errado, é natural esse cansaço. Falar em alemão é cansativo. É E aí verdade. a minha pergunta para as pessoas é, quando elas falam assim, Ravili, eu não consigo falar alemão direito. Aí eu falo assim, você tem quantas horas de prática nisso? Você tem 10.000 horas de prática de fala em alemão? A pessoa, 10.000 horas falando alemão? Não, não tenho essa prática. Eu não estou Uhum. dizendo que só consegue falar alemão quem tem 10.000 horas de prática, Uhum. não, tá? Não me Uhum. entenda errado. Mas é mais uma forma de mostrar assim, quanto tempo você tem de prática na fala em alemão? Quantas vezes na sua vida e por quanto tempo você se comunicou em alemão? Ah, eu faço isso uma vez por semana, numa aula ali e tal. É muito pouco. É muito pouco. Muito, muito, muito. O ideal é que você fale alemão todo santo dia. O ideal é que você fale alemão todo santo dia. Então é aquela velha história. Como é que a gente vai reclamar de algo, algo que a gente não tem, sendo que a gente não trabalhou para ter aquele algo? É meio louco isso, né? É É meio louco. verdade. Então a primeira reflexão que eu quero trazer para a gente aqui. Se perguntar quantas horas eu tenho de fala em alemão. Eu estou trabalhando minhas habilidades ativas, eu estou me comunicando em alemão, eu estou escrevendo em alemão, ou eu estou só consumindo passivamente, entra ano e sai ano? É claro que Uhum. no começo é muito comum você consumir bastante conteúdo em alemão, porque você precisa rechear seu cérebro de conteúdo para que você consiga produzir conteúdo em alemão. Mas você não pode ficar na eternidade só consumindo, consumindo, consumindo e sempre no receio de falar e sempre ou quando vai falar trava e você acha que esse travamento é como é que eu consumo tanto conteúdo em alemão e travo? Claro, Uhum. quantas horas você tem de fala? Você vai continuar travando. É. Né? Você tem que aumentar o vocabulário e tal, eu vou entrar em vocabulário daqui a pouco. Então esse é o primeiro motivo. Você trava porque você não tem horas de fala. É porque Uhum. você fica eternamente no aprendizado passivo. Uhum. Consome conteúdo, e é por isso que você entende. Na hora de falar, você é, tem preguiça, não pratica o suficiente, e aí você fica um tempão sem falar, achando que o problema é com você, que você é menos inteligente, porque você é mais velha ou mais velho, e não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Uhum. Uhum. a prática ativa. Beleza. Olha aí, ó, a própria Ana colocou aí. A recordação ativa, que é algo que eu falo com frequência, Uhum. recordação ativa. O que é recordar? Recordar é lembrar. Então, recordação ativa é uma técnica, que é você se esforçar para lembrar de uma coisa que você estudou. Então, se eu chegar para a Thay e passar um texto para a Thay, Thay, toma aqui um texto,
te ensinando a se apresentar em alemão. Aí você lê o texto várias vezes, grifa, sublinha, Uhum. relê. Uhum. Estudo passivo. Estudo passivo. Ok. Agora, quando eu chego para Thay e falo assim, Thay, bota esse texto de cabeça para baixo aí. Thay, se apresente, por favor, em alemão. Uhum. Né? Kannst du dich vorstellen? Você pode se Uhum. apresentar? Aí a Thay, Uhum. tome-lhe, fala alemão sem olhar. Uhum. Aí é a prática ativa. Aí é o estudo Ah, ativo, que é a Thay colocando para fora aquilo. uhum. Enquanto você não estiver colocando conteúdo de alemão para fora de forma ativa, você está estudando de uma maneira extremamente ineficiente. Um Uhum. nível de ineficiência muito extremo, porque você vai sempre travar na hora de se comunicar, porque você está focando só no aprendizado passivo. Uhum. Pegou isso aqui? A gente pode ir para o próximo ponto? Peguei, tá tudo Tudo claro. totalmente, otimamente esclarecido. Perfeito. Gostei. Segundo motivo, segunda coisa que te faz travar, você tem um vocabulário receptivo e não um vocabulário expressivo. Então, existe um vocabulário receptivo. O que é vocabulário? Vocabulário são as frases, Sim, palavras, sim. né? Então, Uhum. vocabulário receptivo é o vocabulário que você recebe, é quando você lê, quando você ouve em alemão. Mas existe o vocabulário expressivo, que é o vocabulário que você usa para falar. Quando a gente separa a linguagem escrita da linguagem falada, a gente vê aí um abismo, tem uma diferença. Eu vou, inclusive, fazer um exemplo em português, dar um exemplo em português, para que vocês entendam o que eu quero dizer. Eu vou abrir aqui o G1, eu vou ler um parágrafo do G1 e vocês vão me falar se a gente fala assim em português, no dia a dia. Eu abri um site aqui, o G1, vou clicar aqui no Enem, não sei o que lá, e vou ler um parágrafo aqui. Ó, um parágrafozinho só que eu vou ler. Você vai me falar, tá, e se a gente falaria assim no dia a dia, ou se no dia a dia é diferente. Tá. Para efeito de comparação, o Enem original para estudantes ingressarem em universidades recebeu 3,9 milhões de inscrições em sua última edição, um aumento de 13,1% em relação a 2022. Na FUVEST foram 110 mil inscritos e na Unesp 67 mil inscritos. Isso denota um grande aumento. A gente fala assim no dia a dia? Não. Nenhum brasileiro fala, isso denota. Uhum. Não é que nenhum brasileiro fala, claro que tem gente que fala, mas não é a linguagem natural do dia a dia. Isso mesmo. Né? Para os estudantes ingressarem na universidade, primeiro que a gente vai falar ingressar, vai falar logo Uhum. entrar. Então, os Uhum. estudantes Uhum. entraram na universidade, não sei o quê. Entende? Então, existe uma diferença entre a linguagem escrita e a linguagem falada. Sim. Em alemão Sim. é a mesma coisa. Então, se você está o tempo inteiro consumindo conteúdo de alemão, conteúdo da gramática, do seu livro lá da escola, e acha que esse livro, esse conteúdo, esse material vai te ajudar a se comunicar no dia a dia, isso, nossa, isso não vai de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Tá redondamente enganado ou enganada. Uhum. Uhum. Então, existe realmente essa questão do vocabulário receptivo. Aquilo que você costuma ler com bastante frequência, a linguagem escrita é diferente da linguagem falada. O Sim. vocabulário receptivo, principalmente se for um vocabulário escrito, ele difere muito, é muito diferente do Uhum. vocabulário expressivo. Entende? Uhum. Então, se você quiser melhorar a sua fala em alemão, você tem que consumir conteúdo em alemão que se aproxima bastante da fala. Então, ao invés de ficar lendo site jornalístico, eu entro todo dia num site jornalístico para ler notícia de alemão. Com isso, eu vou aprender o alemão do dia a dia. Não vai. Uhum. Não vai. Não vai aprender expressões como chutar o pau da barraca, não vai aprender expressões como a palavra está na ponta da língua, não vai aprender gírias que as pessoas usam no dia a dia. Você vai ficar com a linguagem mais formal, vai chegar no dia a dia e não vai conseguir falar as coisas direito. Não vai aprender frases como, né, a cadeira, né, o lugar está livre, é, quanto é que custa tal coisa, posso trocar essa calça que eu comprei ontem e não gostei, e não sei o quê. Essa linguagem não vai estar lá no site jornalístico. Uhum. Essa linguagem do dia a dia, o que você precisa conversar com o diálogo ali com o médico, na recepção do dentista, não vai estar nesse noticiário. Entende? Uhum. Então, Ravilho, o que é que eu faço então para melhorar, para eu consumir um conteúdo mais real? Você tem que consumir, por exemplo, podcast,
principalmente quando tem é, um, dois apresentadores falando de temas diários. Não pode ser um Uhum, podcast uhum, muito formal, não. uhum, Muito não é um podcast jornalístico, não. É um podcast de uma pessoa normal falando de um tema que você gosta. uhum, É academia? Academia. Yoga? Yoga. No meu caso é psicologia, então eu gosto muito de psicologia. uhum, uhum, Tem lá um psicólogo, mas eu escolho aqueles que não estão na linguagem formal. Aqueles que estão falando na linguagem mais natural. Falando de ansiedade, uhum, falando de prática de esporte, sei lá o quê. Uma outra coisa, entra no YouTube e sigam alemães ou nativos, enfim, que falam de uma maneira natural sobre um tema que você adora. E a mesma uhum, coisa que você consome em português, vai ter provavelmente também em outros idiomas, né? Em alemão. Vai ter aquele tema em alemão também, uhum, provavelmente. Um canal ali no YouTube que trata do mesmo tema. Aí você começa a se aproximar de um conteúdo, de um conteúdo real, daquilo que os nativos realmente falam no dia a dia, de como eles se comunicam no dia a dia. E aí, então, é isso. Você entender que para você melhorar sua fala, para você travar cada vez uhum, menos, é entender que uhum, existe a diferença entre o vocabulário receptivo do vocabulário expressivo. O vocabulário expressivo. receptivo é aquilo que você mais consome, e principalmente na escrita, que difere muito do vocabulário expressivo, que é aquilo que você vai precisar usar para falar. Tá Uhum. claro ou tá confuso? Tá claro, tá. Show de bola. Bora, vamos agora pro terceiro motivo que te faz travar em alemão. Terceiro motivo que faz as pessoas travarem em alemão. Pouca prática. É. Que eu citei hoje um pouco mais cedo, mas agora eu vou falar de mais detalhes. Que eu vou falar de detalhes específicos. Eu falei um pouco, agora há pouco, que a gente precisa de várias horas Uhum, uhum, dessa prática da fala para que você realmente tenha uma desenvoltura nisso. Como é que você reclama que não está falando alemão, sendo que você não tem uma prática extensa nisso? Né? Não adianta nada fazer uma aula de conversação uma, duas vezes por semana e tentar conversar no dia a dia que você não vai conseguir. Você vai falar uma, duas frases, vai travar. Porque você não tem aquela prática realmente diária de ir colocando o alemão para fora, falar dos seus sentimentos, necessidades, pensamentos, angústias, desejos. Isso tem que ser feito diariamente, né? uhum, E aí é o seguinte, além disso, quando você não pratica o suficiente, você não está trabalhando os músculos que a gente precisa usar na fala. Quando a gente está conversando em português, é claro que a gente trabalha, tem a língua que está se movendo, laringe, faringe, boca, bochecha, né? A gente sim, está mexendo ali a boca e sim, tal, sim. mas Uhum, em alemão, por causa da pronúncia que é diferente, a gente tem que é, se acostumar de uma outra forma. Então, se eu começar a falar assim, se eu falar a palavra schrecklich, schrecklich, aqui eu já falei, já usei a minha língua, já usei o sininho aqui dentro da boca de uma forma que eu não uso em português. Em português eu não falo, né? Schreck, schreck. Eu não faço isso em português. Em português, esse finalzinho, eu não faço isso em português, né? uhum, uhum. Schrecklich. Não faço isso em português. Esse KL é para mim muito difícil. Por exemplo, a palavra glücklich. Uau! Glücklich. É muito Exato. difícil. Então a gente tem que fazer o biquinho no U, né? Uhum. Glü. O final Glü. chiadinho, glücklich, glücklich. Então a gente não tem isso em Uhum. português. Então você tem que acostumar, você tem que trabalhar bastante para que os músculos envolvidos nessa produção oral, nessa produção de som, é, você consiga se acostumar, você consiga ativar esses músculos de uma forma Uhum. tranquila. Por Uhum. isso que durante um certo tempo, quando você está se comunicando em alemão, é uma grande dificuldade, porque não é só a dificuldade de lembrar do vocabulário, é a dificuldade também de articular De as articular. Uhum. palavras. E Uhum. dói Uhum. garganta, dói a Dói, dói, bochecha, dói a dói. Esse língua, osso aqui dói o osso, e não é você fácil, fica, não. meu Deus, Uhum. e você Uhum. fica, meu Deus, será que vai doer para sempre assim e tal? Não vai. Não vai doer para sempre. Só que vai doer por um bom tempo. E quanto mais você adia, quanto mais você desiste, quanto mais você procrastina, mais vai demorar para você acostumar. Isso é um fato. Uhum. Isso aí eu te garanto. É. Olha, a Janaína colocou, ó, tatsächlich. Uhum. Tatsächlich, né? Aí pensa nela em três momentos, ó. Tatsächlich. Tatsächlich. E aí, velho, tipo,
Vocês acham, eu mudei para a Alemanha adulto. Eu comecei a aprender alemão adulto. Uhum. Só que eu viciei no idioma, tinha meus objetivos de vida, viciei, fui para cima e sem desistir, né? Mas foram altos e baixos. Uhum. Eu consigo falar as palavras bem tranquilamente, né? Tatsächlich. Dá para perceber. Mas por que que eu consigo? Eu sempre consegui? Não, não sempre consegui. De jeito nenhum. Pelo contrário. Era, eu ia falar, era FODA, Uhum. mas eu não vou falar não. Uhum. Mas era complicado. Era complicado. Eu consegui, se eu conseguir, vocês conseguem, porque tem a ver com prática. Tem a ver com você não largar o osso ali, isso é irredutível. Beleza, então a pouca prática vai fazer com que você tenha uma fala prejudicada. Então você tem muita prática de escuta e de leitura e pouca prática de fala. Então, realmente, você vai ter essa dificuldade para falar. Tem um outro motivo aqui. Agora a gente vai para o quarto motivo. Talvez eu acho que você vai gostar desse tema, porque me parece que você citou um pouco disso, Uhum. né? Medo de falar ou timidez. Então, Sim, sim. Uhum. o quarto motivo que faz com que a gente não fale em alemão, ou trave bastante, ou evite, é medo e timidez. Eu sou um pouco tímida. Bom, beleza. E já Vamos lá foi. então. Pode falar, Eu não desculpa, pode falar. sei como agora eu teve coragem de falar com você. Ah, é? Eu tô admirada de mim. Eu acho que eu quero tanto falar essa língua de qualquer jeito que eu falei, não, vou arriscar. Pessoal, por favor. É assim mesmo. Vou pronunciar uma palavra que o pessoal colocou aí e depois a gente volta. É hübsch. Hüb, o B fica com som de P. Hübsch. Uhum. Hübsch. Né, que é Hübsch. bonito. Então, hübsch. Hübsch. Bonito, bonito. Uhum. Genau. É porque tem uma pessoa que escreveu aí. Mas vamos Uhum. lá, voltando aqui, ó. O que você fez? Você entrou aqui ao vivo comigo, Uhum. mesmo com Uhum. receio, com timidez. Uhum. 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 Agora eu vou te falar um negócio de psicologia que eu aprendi, tem alguns meses que eu aprendi isso. Um negócio chamado repertório comportamental. Eu Uhum. aprendi isso com um neurocientista na internet. Ele falou o seguinte: você é uma pessoa que é tímida, que tem medo de cumprimentar as pessoas, que você evita, às vezes, até sair na rua, e em casos mais graves, você realmente nem sai na rua. Né? Tem aquela Uhum. coisa da, da ansiedade, uma pessoa meio antissocial e tal. O psicólogo, ele falou, esse neurocientista falou o seguinte: você tem que começar ali, claro, num ambiente relativamente controlado, não vai, você é uma pessoa extremamente tímida, vou pro show da Ivete Sangalo. Não, não é isso. Uhum. Você vai primeiro começar dando um bom dia pro padeiro, para um vizinho. Você gradativamente sai de casa, mesmo que você saia com a cabeça baixa, tímido, você vai, cara, o meu exercício é começar a dar bom dia para alguém ali. Bom dia. Aí você vai ver que a pessoa respondeu, você que massa. Se a pessoa não respondeu, você tem que entender que não se trata de você, se trata da pessoa. É um problema Uhum. dela, não é Uhum. seu. Uhum. Aí você vai indo. E aí sabe o que é que acontece? Quando você vê que você não morreu por causa disso, o que é que seu cérebro entende? Peraí, eu não morri por causa disso, não aconteceu nada de grave. Um leão não me comeu, não dei dor de barriga, né? Não aconteceu nada de negativo na minha vida. Pelo contrário, eu consegui sair de casa, consegui dar um bom dia. E aí você depois, em vez de dar bom dia para uma pessoa, você vai dar bom dia para algumas pessoas. E aí Uhum. Uhum. você vai ampliando o seu repertório comportamental. O que é repertório? É a quantidade de comportamento. Então, você começa devagarinho para perder a timidez, você vê que você percebe que não morreu por causa disso, aí você toma coragem para dar um passo além. Aí você dá esse passo a mais, percebeu que também não aconteceu nada de grave, você toma coragem para fazer mais e mais e mais. Então, a sua iniciativa de entrar aqui ao vivo é para perceber, caramba, peraí, eu tô com ele aqui ao vivo, tem algumas pessoas assistindo e não tá acontecendo nada de grave. Eu tô numa conversa de boa com o cara, conversando comigo de boa aqui, tô aprendendo algumas estratégias para Uhum. conseguir falar alemão no dia a dia. Tá todo mundo aqui no mesmo barco, todo mundo que tá aqui comentando, escrevendo, tá no Sim, mesmo barco. claro, Eu, claro. eu fico até feliz que até agora eu não tenho um hater, não tenho pessoas que me odeiam, que xingam aqui. Assim, eu fico até feliz com isso, né? Uhum. Porque tem gente que tem hater. Em algum momento vai aparecer, mas até agora Não, não não vai apareceu hater, aparecer, não. não. Você é muito simpático, você tem Mas simpatia e todo mundo mas gosta de você.
Então não vai Em algum aparecer momento, isso, não. em algum momento aparece, em algum momento aparece. As suas dicas são maravilhosas. Eu já consegui aprender muito com você. Eu Obrigado, posso te dizer. Sim. muito obrigado. Mas continuando o raciocínio, então é o seguinte: a questão do medo, o que é medo ou timidez muitas vezes? Não quero generalizar, mas até onde eu estudei, eu sei. É um medo de crítica. Você tem medo de um olhar negativo de alguém achar que você é menor. Então, normalmente, se a gente tiver uma baixa autoestima, se a gente achar que a gente não é merecedor de um aprendizado, não é merecedor de uma recompensa ou merecedora, você vai né, tá ali com aquela baixa autoestima e tudo mais. Esse medo de julgamento envolve muita insegurança interna, entende? É, Sabe? verdade. Envolve muita insegurança interna, medo de ser julgada, medo de ser julgado por causa de um erro gramatical, como você falou, né, Ravilha? Sim, Eu não sim, falo porque eu tenho sim. medo de errar a gramática ou errar a pronúncia. Mas sabe, esse medo provavelmente é porque você não quer que ninguém te olhe como uma pessoa que tem menos conhecimento ou tenha menos habilidade, entende? Só que olha só que louco, todo ser humano, todo ser humano que existe no mundo inteiro é único e realmente cada ser humano pode ser admirado com o que ele tem, com a voz que ele Uhum, tem, com a personalidade que ele tem, com as escolhas que ele ou ela uhum, faz. Então era uma coisa também que antes de ir para a internet, eu tinha uma objeção. Antes de ir para a internet, como professor de alemão, eu pensei o seguinte: ah, mas já tem vários professores de alemão. Essa foi minha primeira uhum, objeção antes de começar a postar na internet, né? Ah, não, mas tem muito professor de alemão. Aí um outro lado meu falou: tá, mas as pessoas não são iguais a você. Você, você tem sua voz, você tem seu jeito. Vai ter gente sim, que vai se identificar com o seu jeito de falar, vai se identificar com o conteúdo que você vai postar, vai se identificar com sua forma de encarar o aprendizado de alemão. E aí, uhum, quando caiu a ficha, quando caiu essa ficha, eu falei, eu vou para a internet, vou ver se isso vai acontecer mesmo, se vai ter gente que vai se identificar com minha forma de explicar, com o meu jeito, com minha metodologia, com o que eu vou postar. E aí eu fui seguindo adiante, seguindo adiante, seguindo adiante. Não deu outra. Não é deu verdade. outra. As pessoas se Uhum, identificam sim, com esse meu olhar para o dia a dia, porque eu foco muito nessa coisa do alemão, que a gente precisa. Eu enxergo o idioma como uma ferramenta. É uma caixa de ferramentas, lotada uhum, ali de frases, né, que são essas ferramentas, então tem uma caixona ali poxa, beleza, qual ferramenta que eu vou usar? Quais ferramentas que eu vou usar hoje no médico quando eu for? Então eu vou passar pela recepção, eu vou falar das minhas dores, eu vou conversar com o médico depois, de quais ferramentas eu preciso. Aí eu encaro o alemão assim, você vai pegar aquelas ferramentas para resolver aquela coisa do dia a dia. Percebe? uhum, Agora, uhum, voltando na questão do medo, para a gente não sair do tema, porque eu preciso terminar esse quarto motivo. Beleza, o medo, então, ele existe e é um motivo, é, é, ou seja, o medo te faz travar em alemão. Só que tudo bem, pode ser que você continue enfrentando vivenciando esse medo, porque eliminar do dia para a noite provavelmente não é fácil, mas é importante a gente ter, pelo menos um lado nosso, ter a consciência de que quando você coloca para fora o alemão, e mesmo com erro você consegue resolver e consegue falar aquilo que você precisa falar, mesmo errando, a esmagadora maior parte das pessoas vão te admirar pela coragem que você teve, que apesar dos erros que você cometeu, você deu a cara a tapa. Mesmo sujeita a críticas, uhum, você colocou o alemão para fora e vai ter muito mais gente para te aplaudir do que pessoas para te criticar. E aí, qual é o nosso foco agora? Não dá atenção a quem está criticando, dá atenção a quem está, as pessoas que estão incentivando. Porque no uhum, final das contas, tem mais pessoas boas no mundo do que pessoas negativas e ruins e verdade. assim por diante. Percebe? E aí a gente tem Uhum, que pegar nosso foco e colocar nas pessoas boas, nos incentivos. E você tem que ir para cima. Ravine, mas e por que que a gente coloca o nosso foco naquilo que é negativo? Eu também aprendi isso na psicologia. Tem uma explicação para isso. A explicação é a seguinte: lá na savana africana, há milhares de anos atrás, quando a gente precisava sobreviver, a gente tinha que enfrentar leão, animal, bicho, tudo queria matar o ser humano. Tudo uhum, queria matar o ser humano. Então, quando você comia ali uma plantinha e depois de comer aquela plantinha você sentisse uma dor de barriga miserável,
você não comeria aquela plantinha de novo. Por que que você não comeria? Porque você sentiu dor de barriga. Então você memorizou aquela experiência foi tão negativa que quando você se deparar de novo com aquela plantinha, você não vai comer de jeito nenhum. Por quê? Porque ela foi negativa em relação a você. Uhum. Percebe? É. Então, peraí que alguém fez uma pergunta aqui. Isso que você falou de falar acontece falando na Alemanha também? Davi, eu não sei, porque a gente vai falando muita coisa, mas explica melhor que eu posso te responder. Mas continuando o papo. Então, por muitos anos, na evolução ali da nossa espécie e tudo mais, a gente foi. A gente teve que realmente dar nossa atenção para os perigos, porque senão a gente não conseguiria Uhum. sobreviver. Então, o nosso cérebro, se eu não me engano, é o sistema límbico, é lá, lá dentro do cérebro mesmo, miolinho, lá, é, a gente tem um sistema ali que realmente tem uma ansiedade, tem uma preocupação, se atenta bastante para os perigos da vida. Só que hoje, a gente vive numa sociedade relativamente organizada, que quando você sai na rua, tem algum leão que vai te comer quando você está na rua? Não, na sociedade Não. de hoje, não. Se você está Uhum. na rua, você sabe que o leão não vai te Uhum. comer. Quando você sai na rua hoje, você tem que subir em árvore para comer alguma fruta e matar a fome, você pode muito bem comprar no supermercado, né? É. Então, hoje existe um conforto, existe as ameaças que existiam há milhares de anos atrás não existem mais, mas o nosso cérebro ainda é primitivo, ele não Sim, evoluiu para o mundo verdade. atual. Uhum. E aí o medo que você tem hoje é, tem a ver com esse cérebro primitivo. O medo de crítica ele acontece, sabe por quê? Porque para a gente era muito importante antigamente, nessa época, viver em sociedade, viver em grupo. Porque se você vive em grupo, você aumenta a sua chance de sobrevivência. Uhum. Agora, se você está isolado lá na savana africana, você vai morrer. Você vai morrer, não tem ninguém para te proteger. Então, o ser humano ele vivia ali em pequenos grupos, comunidades, que se protegiam e era muito mais fácil você conseguir sobreviver. Por isso que a gente também tem essa necessidade de uma aprovação social, de estar em grupo e tudo mais. E dói na gente quando a gente recebe uma crítica, porque a gente não quer ser excluído de um grupo. Porque se você for excluído de um grupo, significa pra gente, lá internamente, no nosso subconsciente, caramba, se eu não estou no grupo, eu estou desprotegido. É o que a pessoa colocou aí, é o instinto de Instinto de proteção. proteção. Uhum. Exatamente. Uhum. Então, se você não está no grupo ali, estou desprotegido. Então, por isso que a gente tem medo de crítica. Só que esse medo de crítica, no mundo de hoje, quando uma pessoa que você não conhece te critica, isso não é uma ameaça real na sua vida. É, o meu problema é só mesmo com a língua, porque eu normalmente vivo, faço todas as coisas que eu gosto sem me preocupar com o que alguém está falando ou que fala, não. O meu problema é mesmo só com a língua alemã, com a linguagem, sabe? Com a Entendi, Sprache. entendi, entendi. Uhum. É porque eu tô entrando nessa questão do medo de uma forma mais profunda, porque Aham, eu quero que a galera aham. entenda isso também, é bem Sim, legal. sim, Então, sim. assim, Aham. velho, não relaxe em relação à crítica dos outros. Mesmo que você sinta esse receio de uma crítica, esse medo, entenda que se aquela pessoa tá te criticando ou tendo um olhar negativo em relação a você, não é sua amiga. Não vai ter não é uma ameaça para sua Uhum, sobrevivência, entende? uhum, Então, relaxa. Bote para fora seu alemão e claro, assim, se você tem um extremo medo de julgamento, receio, vá devagarinho. Vá devagarinho porque, claro, se você tenta conversar numa roda de alemães e não consegue, essa experiência de muita gente pode ser muito traumatizante para você. Agora, se você tenta com uma pessoa só, é menos traumatizante, porque não é tanto, né, não tem tantos olhares ali voltados para uhum, você. Então, uhum, tem que se atentar. Mas medo ou timidez trava a pessoa, mas dá para vencer isso gradativamente. Continuando aqui, quinto motivo que faz a gente travar em alemão. Vou entrar no que você mencionou. O quinto motivo é pronúncia ruim. uhum, uhum. Pronúncia ruim. É. Quando as pessoas me procuram, eu vou fazendo, é como se fosse um médico, não tem um negócio na medicina ou na área de saúde chamado de anamnese. Anamnese, se eu não me engano, é o primeiro contato ali com o paciente e vai ter ali, muitas vezes o paciente pega um formulário, ele vai preencher, né? Se tem alguma doença, se toma algum medicamento, se Uhum, não sei o que uhum. lá, ele pega, né? E o médico ainda faz algumas perguntas e tal. Em alemão, eu faço uma coisa parecida. Me conta a sua história, por favor, com o idioma. Quais são suas dificuldades Uhum. no momento?
Eu vou fazendo uma anamnese ali, analisando onde é que a pessoa está, quais são os medos, receios, quais são as dificuldades, os desejos que ela tem. O que é que seria diferente na sua vida hoje se você falasse alemão com confiança no dia a dia? E a pessoa vai me falando para eu entender a coisa. Aí ela vai falando dos desejos, das necessidades e tal. E depois eu entro, sabe em qual questão? Uhum. Eu começo a fazer perguntas para querer saber o que é que a pessoa já fez para ter aquilo que ela deseja. Uhum. Porque não adianta nada eu falar assim, nossa, eu quero ter um corpo maravilhoso, barriga tanquinho, se eu não tô falando, não tô fazendo Uhum. nada para ter isso. Não é Entendo. ilusão? É Tá aí. ilusão. Não é Uhum. ilusão eu falar para você assim, nossa, eu quero ter um corpo maravilhoso, não sei o quê, mas eu não tô fazendo nada para ter isso. E tô só no desejo, eu chego pro nutricionista, para um cara um treinador e falo assim, pô, velho, eu não entendo por que eu não tenho a barriga tanquinho, não entendo por que eu não tenho um corpo assim assado. Ah, o cara vai falar o quê para mim? Eu entendo por quê. Você não É. tá fazendo nada Fez para, nada? você não tá fazendo nada para atingir isso, é por isso que você não tem. Uhum. Entende? Então, a Uhum. mesma coisa com o alemão. Minha pronúncia é ruim. Ô, Ravira, eu não consigo pronunciar direito as palavras. O que é que você já fez para ter uma pronúncia boa? Ah, Você. eu leio em alemão, assim e tal. Você lê em voz alta ou Não, eu leio na cabeça. Então, não tá trabalhando pronúncia. Você conhece a fonética alemã? Os detalhes de pronúncia? SCH, como é que soa? B no final de palavras, como é que soa? D no final de palavras, como é que soa? PF em alemão, como é que soa? Tem as Uhum. regras. Ah, não sei nada disso. Vai ficar difícil para você. Sim. Ah, Guilherme, só sabendo disso que alguém tem a pronúncia boa? Não, não. Tem gente, por exemplo, que entra num ambiente tão imersivo, a pessoa ela entra ali num ambiente que só tem alemães, ouve alemão o tempo todo, fala alemão o tempo todo e tal, que ela acaba também ali melhorando a pronúncia dela com muito contato, mas assim, um contato exagerado, e essa pessoa também ela é muito boa em ser papagaio. Tem pessoas que são boas É. de ouvido, ela ouve e ela consegue repetir ali como papagaio, ela percebe também que ela está errando a pronúncia. Tem gente assim. Sim. Mas tem gente que não. Tem gente que mesmo com contato, ela não tem aquela sensibilidade auditiva para ir percebendo nuances da pronúncia e continua tendo uma pronúncia ruim. E principalmente quando ela vicia. Ela no começo dos estudos ali, né, do contato com o idioma, ela vicia em pronunciar algumas palavras de um jeito e passa ali o resto da vida pronunciando assim. É. Por exemplo, quer ver uma palavra que muita gente pronuncia errado, mesmo morando na Alemanha há vários anos, uma palavra tão simples e eu vejo a galera pronunciando errado. Essa que eu acabei de colocar aqui nos comentários. Muita gente fala assim, ó, Zeit. Do jeito que eu falei, Uhum. Zeit. O Z com som de Z, como se fosse português. Uhum. E morando aqui há muito tempo já. Por que essa pessoa está fazendo isso? Porque lá atrás, quando ela se deparou com essa palavra, quando ela começou a fazer um curso, ela leu Zeit. Ela Uhum. não se atentou que é Zeit. Uhum. Zeit. É um É porque TS. Zeit. site é com Z. Com Z, né? Com sete. Genau, com Site. set, genau, Uhum. com set, né? Que é Z em Uhum. alemão. Então começa Uhum. com Z, mas esse Z soa como TS, soa como Uhum. Site. então Uhum. é Uhum. Zeit. Uhum. Só que tem gente, Thay, que fala Zeit. Sim, sim. Tem gente que fala Zeit. Por Uhum. quê? Porque a pessoa não se atentou para isso. Essa pessoa, ela precisa estudar a pronúncia, ela precisa fazer um treinamento de pronúncia para ter uma segurança em relação a isso. Senão, ela vai continuar com a pronúncia suja, e a pronúncia suja causa muita Sim, insegurança na hora de se comunicar. E sim. você é prova disso, que você falou isso no começo da Sim, nossa eu quero te live. perguntar uma coisa. Se me ajudaria se eu tentasse falar, pegasse uma frase, como você tem, você põe muitas frases do dia a dia, e gravasse e ouvisse, e treinasse essa frase até ficar perfeita. Você acha que ajudaria? Com certeza. Ajudaria, inclusive, você pegar o aplicativo, sabe o aplicativo Google Tradutor que todo mundo usa? Sim, sim, conheço. Você vai colocar, você coloca o primeiro idioma, né? Uhum. De alemão para Sim, português, sim, né? sim, tá, eu tenho. Pronto, beleza. Aí Uhum, você coloca lá o primeiro idioma alemão, como se fosse escrever algo em alemão, uhum. e o segundo português para traduzir para português. Só que em vez de digitar alguma coisa, você vai clicar no microfonezinho que tem um Sim, símbolozinho de sim. microfone, você clica em Uhum, cima, quando uhum, ativar para você fala uma frase em alemão, uhum. para ver se o Google Tradutor vai reconhecer, ele vai digitar a frase na tela para Ah, você. ok. Uhum, Percebe? uhum. Então, é, se eu falar aqui, ó, deixa eu pegar o Google Tradutor,
Ó, vamos ver se ele vai. Eu vou falar até rápido para ver se ele vai conhecer. Vou dar uma olhada aqui, ó. Sim, sim. Uhum. Percebe que eu tô com o Google Tradutor Sim, aberto, não percebe? sim. Beleza. Uhum. Tá vendo que o primeiro idioma aqui tá alemão e depois tá Sim. português? Português eu Beleza. tenho assim mesmo. Eu tenho Pronto. esse aplicativo. Eu tenho. Beleza, Uhum. tudo bem. Uhum. Tá vendo que aqui em cima tá escrito para eu. Tá escrito assim, ó. Text eingeben. Uhum. É para eu digitar o texto. Sim, Não tem nenhum sim. texto digitado ainda. Uhum. Só que eu não vou digitar. Eu vou clicar no microfone. Uhum. Eu vou falar uma frase alemã rápida. Vamos ver se ele vai reconhecer. Uhum. Ich habe nicht so gut eingeschlafen. Ó, ó, ó. Ó, não. Vou voltar aqui. Ich habe nicht so gut geschlafen, eu queria falar. Ich habe nicht so gut geschlafen. Ó, eu falei rapidão e ele reconheceu, tá vendo? Uhum. Uhum. Sim. Ó, ich habe nicht so gut geschlafen. Schlafen. Uhum. Percebe? Sim. Agora, eu poderia ter falado ich bin nicht so gut eingeschlafen, Uhum. né? Uhum. Olha aí, ó, tá aí, ó. Ó que Sim, interessante, né? sim. Se você Uhum. falar errado, ele vai, provavelmente vai ser difícil para ele mostrar, né? Sim. Então, essa é E uma aí, possibilidade. eu posso usar esse aplicativo, eu falo uma frase em alemão, e aí ela repete para mim? É, aí você, por exemplo, eu falei essa frase, né? Ó, deixa eu botar aqui. Ich habe nicht so gut geschlafen. Aí eu posso depois clicar aqui, ó. Eu clico, apareceu para mim, tá vendo que tem um Uhum, símbolozinho uhum, de um uhum, alto-falante? Clica aqui, ó. uhum. Ich habe nicht so gut geschlafen. Ok. Uhum. Claro que é robotizado, Sim, mas sim, é alguma sim. coisa. É Sim, alguma é coisa. alguma coisa, né? Exato. Claro que tem treinos mais eficientes. Isso aqui é uma coisa gratuita e tal, mas tem coisas mais eficientes. Não, eu Uhum, moro em Düsseldorf, não é no sul, não. É um pouco mais acima, mais ou menos no meio, na linha do meio ali, próximo da divisa com a Holanda. uhum. Mas então, essa questão de pronúncia causa realmente muita insegurança e é necessário você praticar a pronúncia para que você. O simples fato de você melhorar a sua pronúncia já te dá uma segurança Sim. danada na hora de se comunicar. Mesmo que o vocabulário ainda esteja um pouco limitado, só em saber que você consegue articular bem as palavras já te dá essa tranquilidade, né? Sim. É interessante isso. É. Inclusive, quero passar um recado para a galera aqui, que é importante. Gente, para quem quer dar os primeiros passos para falar alemão com mais confiança no dia a dia, eu vou fazer um evento chamado Independência no Alemão. É um evento de 3 aulas gratuitas, né? Meu melhor evento. As aulas, inclusive, eu estou reformulando essas aulas e tudo mais. Esse evento vai começar no dia 19 de fevereiro. Uhum, Se você quiser se inscrever gratuitamente para participar, só digitar aqui "quero" nos comentários que você uhum, vai participar. Se você estiver vendo esse vídeo depois no YouTube ou no Face, o link para participar vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então, quem está aqui agora ao vivo, ou aqui no Instagram, mesmo que não seja ao vivo, só digitar "quero", que você recebe o convite para participar gratuitamente desse evento a partir do dia 19 de fevereiro. E eu quero todo mundo lá para a gente, enfim, aprender muita coisa importante em relação ao alemão. Sexto motivo que gera insegurança na comunicação em alemão: falta de vocabulário. é. Falta de vocabulário. E é algo que eu falo com bastante frequência. Inclusive, eu acho que você citou isso também hoje, né? Que é a questão da Sim, pronúncia, né? sim. A falta do Uhum, vocabulário e uhum. tal. Porque é, se você estuda bastante em alemão, você pega a gramática. Essa gramática aqui é maravilhosa. Eu gosto muito dessa gramática. Agora vamos abrir essa gramática aqui. Vamos pegar um exemplo que ele deu aqui. Ó, olha um exemplo que ele deu. Deine Freundin Eva ist auch schon dort gewesen. Poxa, não é uma frase que você no dia a dia vai falar. Assim, não é uma É. frase que funciona como uma ferramenta. Lembra dessa coisa que eu falei com vocês hoje? Encarem o alemão, o idioma alemão, como, pelo menos assim, até você ser independente, né? Porque o que você está buscando é independência no idioma. Você está buscando você se virar, atender o telefonema, ir no médico, conhecer alguém e tal. Então tem frases que você não vai utilizar no seu dia a dia, embora seja importante você entender, mas a princípio você não vai usar no dia a dia. Deine Freundin Eva ist auch schon dort gewesen. Entende? No lugar aqui, eu colocaria um outro exemplo. Porque ele está querendo dar um exemplo aqui com o verbo wollen. Ele colocou aqui wollen e deu um exemplo aqui que você tem que transformar essa frase para um verbo wollen, etc. Eu daria outro exemplo.
Eu daria um outro Como, exemplo, um exemplo do dia a dia real, que a pessoa uhum. Como precisa usar. você falaria essa frase no dia a Eu dia não, agora? não, eu falaria essa frase, mas eu não falaria assim, ist dort gewesen, eu falaria war dort. Uhum, Eu não falaria uhum, ist uhum, gewesen, eu falaria war, porque é mais comum você usar o verbo sein no uhum, pretérito e não no perfect. Então, em vez de uhum, falar assim, ich bin dort gewesen, se você chegar para mim e falar assim, ô Ravili, é, eu estive na Espanha, você já esteve lá? Ja, ich bin schon dort gewesen. Eu já uhum, estive lá. Mas eu não preciso uhum, falar ich bin dort gewesen. Eu falei uhum. ich war dort. Ich war schon Estivador. dort. Uhum, Genau, uhum, ich uhum, war, né? Eu uhum, estive. Não precisa uhum, falar não precisa usar no perfect, você usa o pretérito uhum, para esse verbo sein, né? uhum. Então, a gente tem que ter essas malícias. O que é usado no dia a dia? Quais frases funcionam como uma ferramenta? E aí você com o vocabulário certo, você acelera seu aprendizado, porque é muito louco, né, velho? Olha só que interessante que eu vou falar agora. O tempo que você se dedica é importante? É, o tempo é importante. Claro. Só que mais importante do que a quantidade diária é mais importante a frequência no tempo, né? A sua resistência no tempo, ela é 50 mil vezes mais importante do que a sua intensidade no pouco tempo. Porque idiomas é tipo musculação. É algo que o resultado não é imediato. Então tá Uhum, muito mais o aprendizado de alemão, ele tá muito mais relacionado a uma resistência que você é importante que você tenha ao longo de um tempo do que um fogo de palha de 2 semanas, de um mês. Que você, agora eu vou regaçar com tudo, eu tô de férias, vou começar, tô com sede, janeirão na área, se bem que janeiro já passou, mas enfim, vou estudar 5 horas por dia. Aí tome, 5 horas por dia. Você fala, nossa, hoje foi cansativo pra caramba, foi osso, mas eu dei conta, amanhã de novo. Amanhã de novo, você vai, trá. Aí uma semana você consegue, você fala, regacei, velho. Você vai pro dia a dia, trava. Aí você fala, como assim? Não bateu, não entendi. Como é que eu estudei 5 horas por dia, todo dia, durante 5 dias e chego no dia a dia trava? Claro, porque você não vai resolver a questão do travamento em 5 dias. Mesmo se você estudar 16 horas. Você vai verdade. resolver isso primeiro com o tempo, né? Ou seja, tem que ter essa resistência e é o que você faz nesse tempo. Quais escolhas eu estou fazendo nesse tempo que eu reservei aqui? E as escolhas, Thay, é que que vão fazer total diferença. Porque não adianta nada você ser resistente no tempo, mas é viciado em gramática e um vocabulário que a princípio não é útil. Vou te dar um exemplo do vocabulário que não é útil. Thay, se eu chegar para você e falar assim, ó, Thay, o armário é azul. É uma frase que eu falaria para você em português, eu entro na sua casa, você me convida para tomar um chá, aí eu chego na sua casa e falo assim, ó, Thay, o armário é azul. Aí você olha pra minha cara, tá, idiota, mas eu já sei. Tipo, percebe que essas frases bobas não vão te ajudar Sim. pro dia a dia? Entende? Não, Não vão não. te ajudar pro dia a dia. Em vez de ficar aprendendo essas besteiras, ele está dizendo que não é importante saber a cor azul em alemão? Não, não é isso que eu estou dizendo. É importante você saber como é que fala azul em Uhum, alemão. Isso eu estou te falando que é você ter um olhar crítico para entender o seguinte: quais são os exemplos que eu estou estudando, velho? Quais são as frases que eu tenho aprendido quando eu sento para estudar alemão? É, elas funcionam como uma ferramenta que vão me aliviar na minha rotina, ou elas não estão me ajudando na minha rotina, é só o mais do mesmo. É só, é, eu tenho 3 primas, sei lá, Joana, Bianca e Alessandra. Elas moram no Brasil. Velho, tipo, eventualmente você vai falar isso? Sim, mas prima. Você vai falar às vezes irmão, né? Eu tenho irmãos, meu irmão, não sei o quê, quando tá conhecendo alguém. Mas você dizer que eu tenho 3 primas que moram no Brasil, elas se chamam Fulana Beltrana, funciona como uma caixa de ferramenta que você precisa ali para conversar no médico, para conversar, para falar no restaurante ali pro pedido, né? Pedir alguma coisa para um garçom, para alguém, para falar numa loja quando alguém te aborda, para trocar uma peça de roupa, para pedir aumento salarial no trabalho, para reclamar que está trabalhando, para falar que aquela tarefa não é sua, que outra pessoa tem que fazer, para se defender de um insulto, alguém gritou com você, você tem que falar para a pessoa segurar a onda dela, porque não é para você não gritar com você. Neymar, Neymar. Peraí,
nome do cachorro é Neymar? É, Neymar. Ai, meu Deus. Percebe, Thay? Uhum, Então é uhum. isso. Então, Ok. a gente chegou no final da nossa live. Desculpa ter Uhum. tomado 1 hora aí do seu tempo, mas espero que tenha sido um aprendizado de alguma Com forma. certeza, te agradeço muito e a gente vai entrar em contato no WhatsApp para a gente fazer aquele teste que eu te pedi. Ah, beleza, Tá fechou. bom? Tranquilo. Tá Quando bom, você tiver um tempo, você me liga, tá? Pergunta se eu posso falar com você, porque às vezes eu estou trabalhando, aí eu falo para você sim, ou então a gente marca uma hora para a gente fazer. Eu preciso muito falar com você para você ver tá bom. o que é que a gente vai Tá fazer bom. o teste. De tudo que eu falei hoje aqui, o que é que você acha que você falou assim, poxa, isso foi interessante, eu vou começar a implementar a partir de hoje, até como uma forma de incentivo para o Sim, pessoal, o que é que você acha que você, assim, ô Ravile, com base na nossa conversa de hoje, isso que você falou, eu vou mudar a partir de hoje. O que é que seria isso? Se comprometa aí com todo mundo que está ouvindo aqui. com certeza. Eu vou falar, as pessoas que estão assistindo, eu vou começar a tentar todos os dias praticar a fala, praticar o alemão falando. Eu vou todos os dias, pelo menos 10 minutos, eu vou tentar formar as frases, conversar comigo, ou conversar com o Neymar, e escrever também. E depois eu vou falar lá no tradutor, vou ver como é que está a pronúncia. Se não tiver como eu acho que devo, vou repetir, e com certeza isso vai me ajudar de alguma maneira. É Pra isso que eu caramba. acredito. Pra Uhum. caramba. Ou Eu seja, interessante, espero que daqui a uns 3 ou 4 meses eu possa conversar aqui com todo mundo em alemão. se você colocar em Perfeito. prática, isso, se você colocar em prática e for ao longo do tempo, vai, com certeza. Uhum, uhum. Seja, ficou bastante fixado na sua cabeça, marcou aquela questão de produzir conteúdo em alemão, né? Você colocar o alemão para fora, né? Sim. É, isso que eu Marcou. quero. Isso que eu quero. Com Muito certeza. bom. Tá Não pode bom? ficar só no passivo, não. Mas é isso. Brigadão para você, Eu não sei beijão. se é, Bom se, dia. se é você que tem aniversário, mas tem alguém dizendo, me desejando Herzlich Glückwunsch zum Geburtstag, Dankeschön. É seu aniversário, no caso? Foi, dia 2. Ah, parabéns atrasado. Obrigada. Peraí, mas eu tô doido. Você falou isso aqui na live e eu não entendi, é O isso? quê? Você falou que foi seu aniversário, eu não Não, ouvi isso, você falando isso, não. alguém está me dando parabéns, porque eu estou perguntando para você se é você que está de aniversário, porque ele está desejando feliz Herzlich Glückwunsch zum Geburtstag. E eu teve aniversário? Ah, não é porque você falou na live, não. Oh, Alguém que tá oh, não, ele sabe, a pessoa está falando, eu não sei quem é, mas está desejando para mim. Uhum. Ah, a pessoa que Nachträglich. conhece de alguma É, forma. com Entendi, entendi, certeza, entendi. mas eu não sei quem é. Mas obrigada, obrigada. Não, mas é, ó. Oder Mas olha Dankeschön. só, o perfil é ó, mundos paralelos. E tem Sim, alguma não coisa sei muito quem é, não sei. metafísica aí na parada aí, viu? A Sim, pessoa sabe, sabe de coisa que a gente não sabe. é verdade. Obrigada, Rapaz, Ravile, muito obrigada. nada. Obrigada a vocês todos que assistiram. Eu tenho certeza que um dia eu vou poder chegar aqui e falar com vocês todos em alemão. Eu espero. Eu desejo muito. Eu vou me esforçar a partir de hoje, com certeza. Maravilha. Obrigada. Muito obrigado, gente. Até a próxima live. A gente tem live amanhã. A gente tá tendo live todos os dias, porque é aquecimento para o nosso evento. Lembrando que para se inscrever no evento gratuito de 3 aulas, só digitar aqui agora, quero, que eu te mando um convite, e a gente vai fazer um evento maravilhoso para que você consiga entender as bases para falar alemão com mais confiança no dia a dia, beleza? Então, live todos os dias essa semana, live todos os dias na próxima semana. Narayane falou, não acaba a live. Mas, poxa, mas a gente fez uma live aqui de 1 hora, não acaba a live? O que é que você tá... O horário já deu. Tem mais de 1 hora que a gente está aqui, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem nos stories, que eu tenho uma caixinha lá que vocês podem tirar dúvida ou me escrever no privado também, que a gente conversa. A Júlia falou que tá pouco. Meu Deus do céu, mas passei já as principais estratégias aqui para vocês conseguirem falar alemão. Eu já passei para vocês, beleza? Então, gente, beijão para vocês e até a próxima live amanhã no período da tarde.